A atmosfera nos bastidores do futebol brasileiro está completamente incendiada com os burburinhos que ganham força a cada minuto pelos corredores da arena e ecoam com força total nos corações da massa atleticana, trazendo uma mistura de forte apreensão e intensa curiosidade sobre os rumos do nosso elenco. As conversas que circulam de boca em boca apontam para uma movimentação gigantesca no mercado da bola, envolvendo um dos nossos nomes mais talentosos, aquele craque que tem a capacidade de clarear as jogadas com passes precisos, que agora se vê no centro de uma verdadeira tempestade de especulações sobre seu futuro profissional. O torcedor alvinegro, que vive o clube intensamente em cada batida do coração, acompanha com os olhos bem abertos cada detalhe dessa história que promete arrastar capítulos dramáticos e mexer profundamente com a estrutura do nosso time para os próximos desafios. Os boatos dão conta de que propostas astronômicas e valores de encher os olhos teriam chegado à mesa da diretoria, seduzindo os dirigentes a cogitarem uma venda que movimentaria quantias absurdas, capazes de abalar as estruturas das maiores transações do futebol nacional. Diante dessa possibilidade, o clima na arquibancada é de puro nervosismo, pois ninguém deseja ver um jogador desse calibre, que veste a nossa camisa com tanta classe, arrumar as malas para defender outras cores, ainda mais quando sabemos o quanto ele é crucial para a engrenagem tática do elenco. Sentados nas mesas de bar ou debatendo fervorosamente nas redes sociais, os apaixonados pelo Galo tentam decifrar se há fumaça onde há fogo, buscando desesperadamente alguma pista que traga calmaria para essa ansiedade que consome a alma de qualquer torcedor de verdade. Não se fala em outra coisa nas esquinas de Belo Horizonte senão na possibilidade real de perdermos essa peça fundamental que dita o ritmo do nosso meio de campo, um verdadeiro maestro que, quando está inspirado, faz a bola sorrir e a torcida explodir em pura catarse coletiva. É uma situação angustiante pensar que o poder financeiro de outras agremiações, ou até mesmo o forte assédio de mercados tradicionais do nosso próprio futebol, que buscam repatriações históricas, possa arrancar do nosso convívio um atleta que se identificou tão rapidamente com a nossa garra e com o nosso DNA de luta. O sentimento que domina a mente da coletividade atleticana é de um profundo receio de que o aspecto puramente econômico acabe falando mais alto do que a paixão, a mística e o projeto esportivo que foi desenhado com tanto carinho para encantar os nossos olhos. O coração do torcedor é uma máquina de sentir. Neste momento, ele bate descompassado com a mera hipótese de ver o craque brilhando bem longe das nossas vistas, deixando um vazio imenso em um setor onde a criatividade é o oxigênio para os nossos atacantes buscarem as redes adversárias. A especulação ganha contornos de novela mexicana com novos detalhes surgindo a cada instante, sugerindo conversas secretas, reuniões de empresários em salas fechadas e telefonemas que duram madrugadas inteiras na tentativa de selar um acordo milionário. Nós, que carregamos o manto sagrado por onde quer que vamos, sabemos que o futebol moderno muitas vezes ignora o sentimento das arquibancadas, mas nos recusamos a aceitar pacificamente a ideia de que o dinheiro possa simplesmente comprar a nossa felicidade sem que haja uma resistência à altura. O burburinho aponta que clubes de imensa expressão estão monitorando a situação de perto, aproveitando brechas de mercado e momentos de reestruturação interna para dar o bote certeiro e desfalcar o nosso esquadrão em um momento crucial das competições que disputamos com tanto suor. Essa constante vigilância de adversários sobre os nossos principais talentos é o preço que se paga por ter um elenco qualificado. Mas para o torcedor comum, que gasta o salário do mês para apoiar o time, essa justificativa corporativa não desce pela garganta e só serve para aumentar a indignação. Queremos ver o nosso craque desfilando sua categoria no nosso gramado, distribuindo assistências milimétricas e comemorando os gols com aquela vibração que só quem sente a energia da nossa massa consegue entender e retribuir com sinceridade. As conversas de bastidores sugerem que os agentes do atleta estariam abertos a escutar os projetos apresentados, avaliando com muito carinho as condições de contratos que garantiriam o futuro de gerações inteiras, algo compreensível do ponto de vista estritamente profissional, mas totalmente doloroso para quem enxerga o futebol pelo prisma da paixão pura. O torcedor humano sofre com essa dualidade, pois ao mesmo tempo em que entende o lado do trabalhador da bola, não consegue conter o egoísmo sadio de querer o gênio jogando exclusivamente para sua alegria e para a glória eterna do seu clube de coração. Fica no ar aquela eterna pergunta sobre até que ponto o amor à camisa consegue rivalizar com caminhões de dinheiro oferecidos por projetos que prometem holofotes intensos, status de salvador da pátria em terras distantes ou rivais. É preciso analisar essa onda de rumores com os pés no chão, mas sem deixar de expressar a legítima preocupação que aflige cada um de nós que cantamos os 90 minutos sem parar. Haja vista que a perda de um jogador com tamanha visão de jogo exige uma reposição que raramente está disponível no mercado com a mesma facilidade. O medo de ver o time enfraquecido tecnicamente gera debates acalorados sobre a capacidade da nossa gestão em manter os grandes nomes, em resistir às tentações financeiras que batem à porta constantemente com promessas de aliviar os cofres. Para a arquibancada, o maior patrimônio do clube são os títulos e a idolatria, e nenhum balanço contábil positivo, por mais recheado de milhões que seja, substitui a emoção indescritível de gritar campeão com os melhores jogadores em campo. Dizem as más línguas que os entendimentos contratuais já estariam avançados em termos verbais,
restando apenas detalhes burocráticos e assinaturas de papéis para que o anúncio oficial caia, como uma bomba sobre as nossas cabeças, transformando o rumor em uma realidade amarga que preferíamos não ter que enfrentar. Essa iminência de um desfecho que desfavorece o nosso lado técnico cria um clima de vigília constante, onde cada postagem em rede social ou declaração enigmática é minuciosamente dissecada pelos torcedores em busca de um pingo de esperança de que tudo não passe de um grande mal-entendido. A incerteza é uma tortura diária para quem respira o cotidiano alvinegro e deseja apenas a estabilidade necessária para ver o clube trilhar o caminho das grandes conquistas que o nosso povo tanto merece. A figura do meio-campista habilidoso é rara no futebol contemporâneo, onde a correria e a força física muitas vezes se sobrepõem ao talento puro, e é exatamente por isso que a especulação da sua saída dói tanto no peito de quem aprecia a beleza do esporte bem jogado com inteligência e refino técnico. Imaginar o nosso setor de criação sem aquela canhota mágica que dita o ritmo das partidas, que sabe a hora exata de acelerar ou de cadenciar o jogo, causa um frio na espinha de qualquer um que entenda o mínimo de tática e de dinâmica coletiva. O clamor que vem das ruas é uníssono na exigência de que a diretoria faça todos os esforços possíveis e impossíveis para segurar o nosso astro, mostrando que a ambição esportiva do clube está acima de qualquer ganho financeiro imediato. Os rumores também dão conta de que o próprio atleta estaria balançado com a oportunidade de retornar a palco, onde já foi extremamente feliz, ou de abraçar um novo desafio que o recoloque no topo dos holofotes da mídia esportiva nacional. Algo que mexe diretamente com o brio da nossa torcida. Ver um jogador que acolhemos com tanto carinho cogitar uma mudança nos faz questionar os rumos do nosso projeto, e o quanto conseguimos oferecer de estabilidade e competitividade para que os grandes craques queiram fincar raízes profundas na nossa instituição. A torcida quer fidelidade, quer ver o atleta bater no peito e dizer que dali não sai. Mas a realidade do mercado da bola nos chicoteia constantemente com a frieza das negociações que ignoram o romantismo do futebol. Muitos analistas de bastidores afirmam que essa movimentação faz parte de um plano maior de oxigenação do elenco e de adequação financeira para buscar outras peças. Mas essa conversa bonita de gestão empresarial não convence o torcedor que quer ver o resultado prático dentro das quatro linhas com os melhores atletas possíveis. Não queremos promessas de reforços futuros que podem ou não dar certo. Queremos a certeza de que o talento que já possuímos, se que está plenamente adaptado ao nosso estilo de jogo, continue nos liderando rumo às vitórias. A desconfiança paira no ar como uma névoa densa, e somente uma postura firme e transparente por parte de quem comanda o clube poderá dissipar essa angústia que tira o sono de milhares de apaixonados. O mistério que envolve essas sondagens milionárias cria um ambiente de desconfiança mútua, onde qualquer boato de internet ganha proporções de verdade absoluta e incendeia os grupos de discussão de torcedores que tentam entender o que está acontecendo longe dos nossos olhos. É um teste para os nervos de qualquer atleticano ver o nome do nosso maestro ligado a transações grandiosas, enquanto o campeonato segue a todo vapor e necessitamos do foco total de cada profissional para alcançar os objetivos traçados no início da temporada. Esperamos do fundo do coração que essa turbulência externa não afete o rendimento dentro de campo e que o profissionalismo do nosso craque se sobressaia diante de tantas distrações que o mercado impõe. A história do nosso clube é feita de superação e de resistência contra as forças econômicas que tentam nos diminuir. E essa possível venda milionária é mais um capítulo onde a nossa identidade é colocada à prova diante do poderio financeiro que dita as regras do futebol moderno. A massa alvinegra sabe o tamanho da sua força e não hesitará em demonstrar o seu descontentamento caso sinta que o clube está abrindo mão do seu potencial competitivo em troca de cifras que desaparecem rapidamente em meio às contas da instituição. Exigimos respeito à nossa paixão e ao investimento emocional e financeiro que fazemos diariamente para acompanhar o time onde quer que ele jogue, exigindo que o aspecto técnico seja sempre a prioridade máxima. O que se ouve nos bastidores é que propostas formais de empréstimo com opção de compra definitiva por valores vultosos estão sendo costuradas minuciosamente. Uma estratégia que os compradores usam para diluir os custos enquanto garantem o talento do jogador de imediato em suas fileiras. Esse modelo de negócio é visto com muita ressalva pela torcida, que enxerga nisso uma forma parcelada de nos enfraquecer sem que haja um retorno financeiro imediato e robusto que justifique a perda de uma peça tão vital para o esquema tático do treinador. Sentimos-nos de mãos atadas diante dessas engenharias financeiras que parecem beneficiar a todos, menos ao torcedor que sofre na arquibancada com a perda de seus ídolos. A especulação atinge níveis alarmantes quando os antigos clubes do jogador entram na jogada, apelando para a identificação histórica e para as memórias de tempos gloriosos do passado para convencer o atleta de que o retorno seria a melhor escolha para sua carreira neste momento de maturidade profissional. Esse apelo sentimental por parte dos concorrentes é uma arma poderosa que mexe com o psicológico do jogador e coloca a nossa torcida em uma posição de desvantagem emocional, restando-nos demonstrar um amor ainda maior para contrapor essa investida. O atleticano precisa mostrar que o presente e o futuro aqui podem ser muito mais brilhantes e repletos de glórias do que qualquer passado vivido em outras paragens do futebol brasileiro. As conversas que correm à boca miúda indicam que o próprio ambiente interno do clube estaria passando por momento de definição tática e de gestão de egos, onde a permanência ou não de certas lideranças no comando técnico pode influenciar diretamente na decisão do craque em aceitar ou rejeitar as propostas que chegam do mercado exterior ou doméstico.
Essa complexa teia de relacionamentos humanos nos bastidores mostra que o futebol vai muito além do que vemos nos gramados nos dias de jogo, sendo moldado por afinidades, promessas de espaço em campo e garantias de um projeto vencedor a longo prazo. Queremos que as divergências sejam superadas em prol do bem comum, e que o nosso maestro encontre aqui todas as condições necessárias para continuar desfilando sua arte. A incerteza sobre o futuro do nosso camisa de destaque gera um sentimento de urgência nas redes sociais, com campanhas espontâneas de torcedores pedindo a sua permanência e demonstrando todo o carinho que a massa alvinegra é capaz de oferecer a quem honra as nossas cores com dedicação e futebol de alto nível. Essas manifestações populares são o verdadeiro termômetro do clube e mostram aos dirigentes e ao próprio jogador que a torcida não é mera espectadora, mas sim uma força viva que luta com unhas e dentes para preservar a competitividade e a alma do time. Cada mensagem de apoio, cada grito vindo das arquibancadas é um apelo emocionado para que o craque ignore as cifras milionárias, se escolha ficar onde é verdadeiramente amado, idolatrado. Há quem diga que as negociações já atingiram um ponto sem retorno e que o anúncio oficial é apenas uma questão de timing estratégico dos clubes envolvidos para evitar protesto generalizado, ou para inflar o otimismo em outras praças esportivas que aguardam ansiosamente pela chegada do reforço de peso. Essa perspectiva sombria nos enche de uma tristeza profunda, pois perceber que podemos perder um talento tão imenso sem termos tido a chance de nos despedir adequadamente ou de reverter a situação é um golpe duro na alma do torcedor apaixonado. Recusamo-nos a perder a esperança até o último segundo, mantendo a fé de que uma reviravolta de última hora possa manter o nosso craque vestindo um manto sagrado alvinegro. A especulação sobre valores milionários muitas vezes distorce a realidade do que o jogador representa para o coletivo, transformando um ser humano dotado de talento artístico com a bola nos pés em uma mera mercadoria sujeita às oscilações do mercado financeiro e esportivo, algo que desumaniza o esporte que tanto amamos. O torcedor de verdade não se importa com balancetes patrimoniais ou com o lucro que uma transferência pode gerar para investidores. O que nos move é a bola na rede, o drible desconcertante e a taça erguida no final da jornada com o nosso time sendo o melhor do continente. Por isso, a resistência contra essas transações bilionárias é uma defesa da própria essência do futebol popular que pulsa em nossas veias. O silêncio ensurdecedor da diretoria diante do crescimento desses boatos só faz aumentar a angústia da torcida e alimentar ainda mais as teorias da conspiração de que o negócio já está selado e que o clube está apenas esperando um momento menos doloroso para comunicar a perda aos seus exigentes torcedores. A falta de uma palavra oficial que traga tranquilidade cria um vácuo de informação que é preenchido por temores e incertezas, fragilizando a relação de confiança entre a arquibancada e a gestão do clube que deveria ser pautada pela total clareza e respeito mútuo. Exigimos uma postura firme que ponha fim a essa novela e que afirme categoricamente a permanência do nosso principal articulador de jogadas. Os rumores sugerem que a investida de clubes do mesmo nível competitivo que o nosso demonstra como os nossos rivais reconhecem a qualidade do nosso elenco e buscam enfraquecer o galo ao mesmo tempo em que se reforçam com um jogador pronto para assumir o protagonismo em qualquer equipe da América do Sul. Essa percepção de que estamos servindo de alvo para o fortalecimento de concorrentes diretos gera uma revolta legítima na nossa torcida, que não aceita ver o clube abrir mão de suas armas mais valiosas em benefício daqueles que disputam os mesmos troféus conosco ao longo do ano. É preciso ter mentalidade vencedora e fechar as portas para qualquer tentativa de desmantelamento do nosso esquadrão de ouro. A qualidade do passe, a precisão nas cobranças de falta e a inteligência tática que o nosso craque entrega em cada partida são atributos difíceis de encontrar em um mercado inflacionado, escasso de verdadeiros talentos criativos, tornando o rumor da sua venda um verdadeiro pesadelo tático para a comissão técnica que precisará se reinventar totalmente caso a transferência se concretize de fato. O torcedor sabe que o futebol bonito depende desses raros operários do talento e que a saída dele significaria dar passos atrás na busca por um futebol ofensivo e vistoso que é a marca registrada da nossa história gloriosa. Lutaremos com todas as nossas forças para que a arte permaneça viva no nosso meio de campo. As conversas informais que circulam nos bastidores da imprensa esportiva dão como certa movimentação dos agentes em busca de garantir que todas as cláusulas financeiras e de bônus por desempenho sejam extremamente vantajosas para o atleta, mostrando que o lado corporativo do esporte está trabalhando a pleno vapor para selar o destino do jogador longe das nossas fronteiras estaduais. Essa engrenagem empresarial nos afasta do romantismo das arquibancadas e nos lembra da dura realidade de que, no futebol de hoje, os jogadores são ativos valiosos geridos por corporações que buscam a maximização dos lucros a cada janela de transferências que se abre no calendário internacional. A torcida humana e apaixonada reage com o coração pulsando forte, recusando-se a aceitar a lógica fria do mercado, e apegando-se a cada gesto do jogador dentro de campo que demonstre carinho pelo clube e pela massa, buscando sinais de que o seu desejo pessoal seja o de permanecer e continuar escrevendo belas páginas de idolatria na nossa rica história alvinegra. Queremos acreditar que o sorriso após um gol ou o abraço caloroso nos companheiros valem mais do que qualquer promessa de fortunas em contas bancárias no exterior ou em grandes metrópoles concorrentes. O amor do atleticano é um combustível poderoso que esperamos ser suficiente para tocar o coração do nosso maestro. Dizem que o interesse de outras equipes foi intensificado após atuações destacadas em competições continentais,
onde o mundo inteiro pôde testemunhar a capacidade do nosso craque em decidir partidas complicadas com um único lampejo de genialidade, atraindo os olhares cobiçosos de quem possui recursos financeiros de sobra para investir em contratações de impacto imediato. Esse assédio constante é o preço amargo do sucesso que o nosso clube experimenta ao figurar entre os protagonistas do continente, mas a nossa diretoria precisa entender que o sucesso sustentável depende da manutenção dos nossos pilares técnicos, e não da sua liquidação ao primeiro sinal de propostas milionárias de compradores sedentos por talento puro. A especulação ganha força também com a proximidade da abertura da nova janela de transferências, um período que sempre traz apreensão para os torcedores, que veem seus elencos ameaçados pela ganância de mercados alternativos ou pelo poder de compra de clubes tradicionais que buscam uma salvação para as suas próprias crises técnicas através da contratação de estrelas consagradas do nosso futebol. O atleticano vive dias de pura ansiedade, checando as notícias a cada hora com o coração na mão, torcendo para que os dias passem rápido e que o fechamento do período de inscrições traga a confirmação definitiva de que o nosso maestro continuará comandando o espetáculo com a nossa camisa preta e branca. O sentimento de pertencimento que a massa alvinegra cultiva faz com que encaremos cada boato de saída como uma afronta à nossa identidade e à nossa ambição de conquistar o continente, gerando debates acalorados em todos os cantos onde haja dois atleticanos conversando sobre o futuro do clube que move as nossas vidas com tanta intensidade emocional. Não permitiremos que o nosso time seja visto como um mero entreposto de jogadores que se destacam e logo são vendidos para o melhor pagador. Exigimos a manutenção de uma base forte e vencedora que nos dê o orgulho de brigar de igual para igual contra qualquer potência financeira do futebol mundial. As conversas sugerem que propostas de salários astronômicos foram apresentadas diretamente ao jogador. Valores que estão completamente fora dos padrões normais da maioria dos clubes do continente, que representam um desafio imenso para nossa folha salarial caso tentemos uma contraproposta para cobrir os valores e convencer o atleta a permanecer no nosso projeto esportivo de longo prazo. Essa disparidade econômica nos coloca em uma situação delicada, mas a torcida acredita que o calor das arquibancadas, o carinho incondicional da massa e a chance real de erguer taças importantes com o Galo possuem um valor imaterial que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar ou replicar em outro lugar. Há boatos de que o próprio grupo de jogadores do nosso elenco estaria tentando intervir nos bastidores, conversando com o companheiro e tentando demovê-lo da ideia de aceitar as propostas, mostrando o quanto ele é querido internamente e o quanto a sua liderança técnica é valorizada por aqueles que dividem o gramado e o suor das batalhas diárias em busca das vitórias que alegram o nosso povo. Essa união do elenco é um sinal positivo de que o ambiente interno reconhece a importância de manter os melhores juntos, e esperamos que o apelo dos colegas de equipe tenha um peso decisivo na escolha final do craque em continuar a sua trajetória vitoriosa sob o nosso teto alvinegro. A massa não aceitará passivamente uma perda dessa magnitude sem que haja explicações claras e transparentes por parte de quem toma as decisões no clube, exigindo que a verdade venha à tona de forma direta para que possamos entender os reais motivos que levam à possibilidade de nos desfazermos de um talento tão brilhante em meio a uma temporada cheia de desafios importantes. A nossa lealdade ao clube nos dá o direito de exigir essa clareza, pois somos nós que lotamos as arquibancadas, que compramos os produtos oficiais e que mantemos viva a chama da instituição através das gerações com o nosso amor incondicional e a nossa presença constante nos momentos bons e ruins da nossa história. A especulação de uma venda milionária levanta discussões profundas sobre o modelo de gestão adotado pelo clube, fazendo com que muitos questionem se a transformação em um modelo corporativo realmente visa o sucesso esportivo em primeiro lugar ou se a busca pelo equilíbrio financeiro e pelo lucro dos investidores acabará sempre sacrificando a qualidade técnica do time dentro das quatro linhas do gramado de jogo. O torcedor humano quer ver futebol de qualidade, quer ver o drible, o gol e a celebração apaixonada. E qualquer modelo de negócio que se distancie desses anseios populares encontrará uma resistência feroz por parte daqueles que enxergam o clube como uma herança sentimental e sagrada da nossa gente. Os burburinhos que tomam conta dos noticiários indicam que as conversas avançam em sigilo absoluto, com termos de confidencialidade que impedem os envolvidos de darem declarações públicas sobre o andamento das tratativas, o que só faz aumentar a aura de mistério e a angústia de quem acompanha tudo de fora sem saber o que esperar do amanhã futebolístico do nosso esquadrão de ouro. Esse clima de segredo absoluto alimenta os piores temores da torcida, que teme ser surpreendida com um comunicado oficial repentino que anuncia a partida definitiva do nosso maestro, sem que tenhamos tido tempo de digerir a situação ou de manifestar a nossa contrariedade de forma organizada e contundente. A perda de um atleta com tanta identificação tática criaria um vácuo imenso que exigiria uma mudança completa na forma de jogar do time, forçando o treinador a buscar soluções alternativas que podem demorar muito tempo para surtir efeito prático, colocando em risco o andamento das competições de tiro curto, onde qualquer erro ou demora na adaptação pode significar a eliminação precoce e o fim do sonho de conquistas na temporada atual. O torcedor sabe do risco que corremos e não quer ver o ano ser jogado no lixo por conta de decisões administrativas que priorizam o ganho financeiro imediato em detrimento da estabilidade técnica necessária para a conquista de grandes glórias no cenário esportivo nacional e continental. As conversas informais dão conta de que o interesse de clubes rivais do nosso próprio futebol traz um elemento de rivalidade acirrada para a especulação,
tornando a possível transferência ainda mais dolorosa para o torcedor, que não suportaria ver o craque desfilando sua imensa categoria com a camisa de um concorrente direto na disputa pelos mesmos títulos que almejamos com tanta obsessão amorosa. Ver o gênio da bola fortalecendo um adversário seria um golpe profundo no nosso orgulho alvinegro, e é por isso que a torcida clama para que, caso a saída seja inevitável, que o destino seja bem longe do futebol brasileiro para não termos que enfrentar a dor de tê-lo como oponente nos gramados da vida. O clamor que ecoa das arquibancadas virtuais e das ruas de Belo Horizonte é pela valorização do futebol jogado com o coração, pedindo que o nosso maestro se lembre da recepção calorosa que teve quando chegou ao clube e de como a massa alvinegra o abraçou como um dos seus, transformando-o em peça central das nossas esperanças de dias gloriosos e repletos de troféus reluzentes na nossa galeria de conquistas eternas. Esperamos que essa identificação mútua pese mais do que as propostas financeiras recheadas de milhões, mostrando que o futebol ainda guarda um espaço sagrado para o romantismo, para a lealdade e para a construção de uma idolatria verdadeira que transcende as barreiras do tempo e do dinheiro. Dizem os boatos que as reuniões decisivas estão agendadas para os próximos dias, momentos em que o futuro do nosso meio-campista de luxo será selado de uma vez por todas, definindo se continuaremos a desfrutar do seu talento refinado ou se teremos que nos conformar com a sua ausência e com a dura tarefa de buscar uma reconstrução tática sem a sua genialidade para clarear os caminhos rumo ao gol adversário. A torcida do Galo permanece em vigília permanente, unindo pensamentos positivos e manifestando todo o seu amor nas redes sociais e nas ruas, na esperança de que as forças da nossa paixão consigam influenciar o desfecho dessa história em favor do nosso amado clube alvinegro. A incerteza que ronda o futuro do nosso craque é um reflexo do dinamismo e da volatilidade do mercado da bola contemporâneo, onde nenhum contrato parece longo o suficiente para garantir a permanência de um talento de primeira grandeza diante do assédio constante de clubes dispostos a investir fortunas reais para contar com os melhores profissionais em seus elencos competitivos. Nós, que vivemos o clube com a alma e com o coração, sofremos com essa realidade mercantilista, mas não deixamos de lutar pela preservação daquilo que torna o futebol o esporte mais apaixonante do mundo. A conexão verdadeira entre o jogador, a camisa sagrada e a torcida que canta sem parar nas arquibancadas da vida. Os rumores sugerem que a proposta envolve valores que poderiam ser utilizados para quitar dívidas históricas da instituição, um argumento que os defensores da venda utilizam para tentar acalmar os ânimos da torcida inflamada, mas que não encontra eco nos corações daqueles que sabem que a grandeza de um clube se mede pelos títulos conquistados no campo, e não pelo saldo bancário apresentado nas reuniões de conselheiros e investidores financeiros. Queremos um clube saneado, sim, mas queremos acima de tudo um time campeão, temido pelos adversários e capaz de dar alegrias imensas ao povo que sofre e sorri em função dos resultados conquistados dentro das 4 linhas do gramado sagrado. A figura do nosso articulador canhoto se tornou um símbolo de esperança para uma torcida que anseia por ver um futebol ofensivo, criativo e envolvente. E a mera possibilidade de ver esse sonho ser interrompido por conta de transações financeiras milionárias nos enche de uma revolta legítima e de um desejo imenso de gritar bem alto que o Galo não está à venda e que os nossos craques devem permanecer aqui para fazer a nossa alegria e honrar a nossa tradição de luta e glórias imortais. Seguiremos acompanhando cada passo dessa especulação com os olhos bem abertos e com o coração pronto para defender o nosso patrimônio técnico contra qualquer investida do mercado da bola. A especulação ganha contornos dramáticos quando lembramos de transferências passadas que deixaram cicatrizes na alma da torcida, gerando um receio justificado de que a história se repita e que percamos mais um ídolo em potencial, antes que ele possa cumprir todo o seu ciclo de glórias vestindo o manto sagrado alvinegro, com a dedicação que sempre demonstrou em campo desde o primeiro dia em que pisou no nosso gramado de jogo. O atleticano tem memória longa e sabe o quanto dói ver um talento brilhar em outras paragens após ter sido cultivado com tanto carinho e expectativa pela nossa imensa e apaixonada massa de torcedores espalhados por todo o país. As conversas de bastidores indicam que a decisão final está nas mãos do próprio jogador, que se encontra em um dilema profissional imenso entre a estabilidade e o carinho consolidados que possui no nosso clube e a perspectiva de abraçar um projeto financeiramente recusável que promete colocá-lo em uma nova dimensão econômica e midiática no cenário do futebol nacional ou internacional de alto nível competitivo. Confiamos na sensibilidade do homem por trás do atleta, esperando que ele reconheça que o calor humano e a idolatria verdadeira que encontra aqui são tesouros raros que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar ou de reproduzir em qualquer outro lugar onde ele venha jogar. Se você gostou dessa análise profunda e quer acompanhar de perto todos os desdobramentos dos bastidores do futebol, os rumores mais quentes do mercado da bola e as histórias emocionantes escritas diretamente do coração das arquibancadas, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu curtir neste vídeo para fortalecer a nossa comunidade apaixonada por esporte. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos com a visão autêntica de quem vive a paixão pelo futebol intensamente todos os dias, compartilhando cada detalhe e debatendo com seriedade e emoção o futuro dos nossos clubes de coração. Ative também as notificações para não perder nenhuma atualização e comente aqui embaixo a sua opinião sobre as movimentações do mercado,
pois o seu envolvimento é o que move o nosso trabalho diário na cobertura desse esporte maravilhoso que une multidões ao redor do planeta.